Olá, pessoal! Aqui na lição 6 falaremos sobre o gênero textual conto. Bom, o conto é uma narrativa. Essa narrativa não é muito longa, porque ela traz ali um enredo, de início, meio e fim, com clímax no meio, de uma maneira mais rápida, certo? Porque a gente não pode trabalhar como uma novela que tem ali uma extensão muito maior. Mas os contos têm diversos tipos. Pode ser um conto imaginário, pode ser um conto de fadas, pode ser um conto mais voltado ali a lendas. Então, depende do autor, depende também da intenção quando esse conto é escrito. Então, é importante reforçar que o conto é uma narrativa e que ele segue ali nessa narrativa também com o narrador. Esse narrador pode ser um narrador personagem, ele pode ser um narrador observador, ou ele pode ser um narrador onisciente, tá? O narrador onisciente é aquele que está ali na história contando, ele não participa como personagem, mas ele entende muito bem dos sentimentos, das emoções dos personagens que estão ali, ok? Vamos conhecer um pouco mais então dessas características que eu já fui mencionando, mas a gente vai reforçar. Então tem os elementos básicos, que é narrador, personagem, sempre tem que ter um lugar, um tempo. É uma narrativa curta, tem poucos personagens. O espaço e o tempo, reduzidos e delimitados, então de horas, de dias ou de algumas semanas, e isso precisa estar bem claro dentro da história. O enredo, essas sequências, é constituído por um único conflito, que é um acontecimento de desequilíbrio, e aí tem o clímax, que é aquele momento quase final em que a gente fica ansioso para saber como que vai finalizar, e a conclusão coloca então como que as coisas se organizam no final. Tem a presença do narrador, e aqui eu já comentei com vocês que tem o narrador personagem, observador e o narrador onisciente, ok, pessoal? Então, muito bem. Continuando aqui, nós vamos fazer a leitura agora de um conto que nós temos no nosso material, que está na página 50. Então, pula lá, acompanha comigo. É um conto do Machado de Assis, tá? E se chama A Carteira. Então, acompanha aqui comigo a leitura. Pega aí o seu material e vamos juntos. A carteira. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. É verdade, concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher. Endividou-se. Tu agora vais bem, não? Dizia-lhe ultimamente a Gustavo, advogado e familiar da casa. Agora vou, mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4 e depois ia ouvir os trechos de música alemã que Dona Amélia tocava muito bem ao piano. E que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas ou simplesmente falavam de política. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando até o Largo da Carioca. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada. Apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, esta era a causa principal das reflexões. A consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes, com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida. Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, mas com medo. Quase às escondidas. Abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro. Muito dinheiro. Era dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr à cachoeira, pagar e depois de pagar a dívida,
a Deus. Reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. E voltava ao dinheiro, olhava, passava pelas mãos, depois resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Não havia dúvidar. Era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Paciência, disse ele consigo, verei amanhã o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Falta minha carteira, disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. Achei-a eu, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o à Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Então, aqui, um conto bem completo. Mas veja, pessoal, que tem vários momentos, né, que foram retirados. Então, você pode procurar o conto na íntegra, né? Aqui você já tem a referência, que é a carteira do Machado de Assis, ok? Personagens, espaço, tempo, uma narrativa aqui bem completa. Então, todas as características que nós estudamos estão aqui. Vamos comigo agora, pessoal, lá para a questão número 8. Então, a gente vai observar aqui o que ela pede. Releia o último parágrafo do conto e depois responda aos questionamentos dos enunciados. Então, aqui está escrito assim. Então, Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o à Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Olha só, ele diz assim, o autor construiu o conto de forma a dar ao leitor elementos para que ele os relacionasse ao desfecho. Explique essa composição do enredo apresentando informações do texto, né? Então, desde o início, a gente percebe que o Gustavo tem uma proximidade com o personagem principal, né? Ele frequenta ali o espaço em que o personagem principal frequenta também. Então, ele vai já mostrando essa intimidade. Então, o Gustavo era familiar para ele. Então, quando a gente percebe que ele entrega um bilhetinho de amor, né, para Dona Amélia, nós temos uma surpresa, porque não esperávamos. Mas o autor mostra, né, esse desfecho já com essa intimidade, porque nós percebemos que o Gustavo estava próximo da família desde o início, ok? Faça a leitura novamente e depois escreva com suas próprias palavras, com base no que eu trouxe para você também, essa resposta. Ok, pessoal? E aí nós temos também a letra B, que diz assim, nessa passagem o autor usou uma expressão figurada, Analise o efeito de sentido que a conotação deu à narrativa, anotando sua compreensão nas linhas a seguir. Qual é essa expressão figurada? Olha, ele diz assim, rasgou em 30.000 pedaços. Óbvio que literalmente não daria para rasgar em 30.000 pedaços. Mas explique sobre isso, por que ele usou esse sentido figurado. Escreve ali com as suas próprias palavras, ok? Nós vemos então na próxima lição. Até lá!